Olá, tudo bem? Hoje nós vamos conversar sobre o sexto capítulo do livro Libertação. Esse capítulo se chama Observações e Novidades. Então, lembrando, né? André, Gúbio e Eloy desceram a planos inferiores, né? Eles materializaram um corpo compatível àquele lugar, né? Para poderem ser vistos. E no capítulo anterior, eles passaram por um julgamento, né? Um julgamento coletivo, que estava classificando em 4 categorias. E uma das categorias era daquele que era neutro, ou seja, pessoas como eles três, né? Que tinham um padrão vibratório mais elevado, portanto, o aparelho deles não detectava problemas neles. Então, eles foram classificados como alguém que poderia trabalhar com eles. E aí ele começa a dizer o capítulo, né? De volta ao domicílio de Gregório, fomos transferidos de cela trevosa para um aposento de janelas gradeadas, onde tudo desagradava à vista. Certo, devíamos, né, a mudança ao resultado encorajador que alcançamos nas operações seletivas, mas, em verdade, ainda aí nos achávamos em autêntico pardieiro. De qualquer modo, era imenso consolo para nós contemplar algumas estrelas através do nevoeiro que assaltava a paisagem noturna. O instrutor, versado em expedições idênticas à nossa, recomendou não tocar os varões de metal que nos impediam a retirada, esclarecendo que estavam imantados por forças elétricas de vigilância e acentuando que a nossa condição ainda era de simples prisioneiros. Porém, nos aproximamos das janelas que nos comunicavam com o exterior e reparei que o espetáculo era digno de estudo. Grande movimento na via pública, congregando vários grupos de criaturas conversando não longe de nós. Os diálogos e entendimentos surpreendiam. Quase todos se referiam à esfera carnal. Questões minuciosas e pequenas da vida particular eram analisadas com inequívoco interesse. Contudo, as notas dominantes caíam no desequilíbrio sentimental e nas emoções primárias da experiência física. Ou seja, eles desencarnaram, mas continuam na mesma vibe. Percebi diferentes expressões nos halos vibratórios que revestiam a personalidade de conversadores através das cores de variação típica. Me dirigi a Gúbio buscando o oportuno esclarecimento e ele disse: ainda não mediu a extensão do intercâmbio entre encarnados e desencarnados. A determinadas horas da noite, 3/4 partes da população de cada um dos hemisférios da crosta terrestre se acha nas zonas de contato conosco, e a maior percentagem desses semilibertos do corpo, pela influência natural do sono, permanecem detidos nos círculos de baixa vibração, como este em que nos movimentamos provisoriamente. Então, quando nós dormimos, nos desprendemos do corpo e podemos ir para qualquer lugar. Mas, na verdade, nós vamos onde o nosso modo de ser nos leva.
Não é assim qualquer lugar. Isso é, nós somos atraídos pelos semelhantes às nossas energias. Não podemos ultrapassar o limite da nossa evolução, do nosso padrão vibratório. Se somos de baixo padrão vibratório, não iremos a lugares mais altos, porque nosso perispírito é denso e, portanto, é atraído para lugares daquela densidade. Para onde a gente vai? Verifique seus sonhos. Quando dizemos tive um sonho horrível, é a lembrança da vivência de algo do passado ou encontro com desafetos, enfim, estivemos em lugares não agradáveis. O sono influi em nossa vida muito mais do que podemos imaginar, porque nós temos vidas paralelas. Uma aqui enquanto estamos acordados e outra enquanto dormimos. Então, ou a gente melhora ou perde a oportunidade de encontrar amigos, parentes que estão em outro padrão vibratório. O Dr. Jorge Andréas, ele diz que nesse desprendimento podemos auxiliar e podemos receber energias. Tudo depende da condição do trabalho que o indivíduo vem realizando na carne. E aí, né, continuando o esclarecimento de Gubbio, ele dizia assim: por aqui, muitas vezes se forjaram dolorosos dramas que se desenrolam no campo da carne. Grandes crimes têm nestes lugares as respectivas nascentes, e não fosse o trabalho ativo e constante dos espíritos protetores que se desvelam pelos homens no trabalho sacrificial da caridade oculta e da educação perseverante, sob a proteção do Cristo, acontecimentos mais trágicos estarreceriam as criaturas. Ou seja, temos nosso livre-arbítrio, mas somos podados pelos nossos guardiães que não permitem que passemos dos limites. Ainda tem essa, hein? Às vezes a gente quer fazer assim, mais coisa que não deve, né? E eles nos impedem, não deixam a gente passar dos limites, graças a Deus, né? E aí, continuando, de alma voltada para as noções da vida imensa que o ambiente sugeria, lembrei o curso incessante das civilizações. Pensamentos mais altos clarearam meus raciocínios. A bondade do Senhor não violenta o coração. O reino divino nascerá dentro dele e, à maneira da semente de mostarda que nos liberta dos envoltórios inferiores, aparecerá e crescerá gradativamente sob os impulsos construtivos do próprio homem. Que temerária concepção há de um paraíso fácil! Gubbio percebeu minha posição mental e falou em socorro das minhas pobres reflexões íntimas. Sim, André, a coroa da sabedoria e do amor é conquistada por evolução, por esforço, por associação da criatura aos propósitos do Criador. A marcha da civilização é lenta e dolorosa. Pavorosos atritos se fazem indispensáveis para que o espírito consiga desenvolver a luz que lhe é própria. O homem encarnado vive simultaneamente em 3 planos diversos. Assim como ocorre a árvore
que se radica no solo, ele guarda raízes transitórias na vida física. Estende os galhos dos sentimentos e desejos nos círculos de matéria mais leve. Quanto o vegetal se alonga no ar e é sustentado pelos princípios sutis da mente, tanto quanto a árvore é garantida pela própria seiva. Na árvore temos raízes, copa e seiva, por 3 processos diferentes de manutenção para a mesma vida. E no homem, vemos corpo denso de carne, organização perispirítica, em tipo de matéria mais rarefeita, e mente, representando também as 3 expressões distintas de base vital, com vistas aos mesmos fins. Segundo observamos, o homem exige para se sustentar, no quadro evolucionário, segurança relativa no campo biológico, alimento das emoções que lhe são próprias nas esferas de vida psíquica que se afinam com ele, e base mental no mundo íntimo. A vida é patrimônio de todos, mas a direção pertence a cada um. Ou seja, depende do nosso livre-arbítrio, a cada um segundo as suas obras. E ele continua: a inteligência caída se precipita despinhadeiro abaixo, encontrando sempre nos círculos inferiores que elege por moradia milhões de vidas inferiores, junto às quais é aproveitada pela sabedoria celestial para maior glorificação da obra divina. Então, mesmo quando a gente se desvia, temos um papel. Ajudamos aqueles seres. Nada é perdido. Tudo é aprendizado. E ele diz: na economia do Senhor, coisa alguma se perde e todos os recursos são utilizados na química do infinito. No infinito bem, né? Aqui mesmo, nesta cidade onde eles estão, né? Tínhamos, a princípio, autêntico império de vidas primitivas, que pouco a pouco se fez ocupado por extensas coletividades de almas vaidosas e cruéis. Se abrigaram nesses lugares, guardando o louco propósito de hostilizar a bondade excelsa, e exercem funções úteis junto a enorme agrupamento de criaturas, ainda subhumanas, apesar de atenderem a serviço que para nós seria insuportável. Usam a violência em largas doses, mas no passar dos anos, a influenciação intelectual delas trará grandes benefícios aos oprimidos de agora, e estejamos convictos de que, apesar de se expressar com orgulho, inteligência e poder, permanecerão nos postos que ocupam apenas enquanto perdurar o consentimento da divina direção, atento ao princípio que determina tenha cada assembleia o governo que merece. O instrutor fez uma pausa mais longa e concentrei minha atenção numa dupla feminina que conversava, assim, perto da grade. André agora nos traz um exemplo de desavença familiar. Vamos ver? Certa mulher, já desencarnada, dizia para a companheira:
ainda presa à existência física, parcialmente liberta nas asas do sono. Que a gente falou, né? Dormiu, foi para lá, encontrou uma semelhante. Notamos que você, ultimamente, anda mais fraca, mais serviçal. Está desencantada quanto aos compromissos assumidos? A interpelada explicou um tanto confundida. Acontece que João se filiou a um círculo de preces, o que de alguma forma nos vem alterando a vida. A outra deu um salto à retaguarda, de um modo assim de um animal surpreendido, e gritou: orações? Você está cega quanto ao perigo que isso significa? Quem reza cai na mansidão. É necessário espezinhá-lo, torturá-lo, feri-lo, a fim de que a revolta o mantenha no nosso círculo. Se ganhar piedade, vai estragar o nosso plano, deixando de ser nosso instrumento de fábrica. A interlocutora, no entanto, observou ingênua. Ele se diz mais calmo, mais confiante. E a outra disse intempestiva: Marina, você sabe que não podemos fazer milagres e não é justo aceitar regras e armadilhas de espíritos acovardados que, a pretexto da fé religiosa, se arvoram em ditadores de salvação. Precisamos do seu marido e de muitas outras pessoas que a ele se agregam em serviço em nosso nível. O projeto é enorme e interessante para nós. Já esqueceu quanto sofremos? Eu de mim mesma tenho duras lições para retribuir. E batendo esquisitamente nos seus ombros, acentuava: não admita encantamentos espirituais. A realidade é nossa e cabe a nós aproveitar a oportunidade integralmente. Volte para o corpo e não ceda 1 milímetro. Corra com os apóstolos improvisados. Eles nos fazem mal. Prenda João controlando o seu tempo. Desenvolva serviço eficiente e não o libere. Fira-o devagarinho. Por fim, o desespero dele chegará e com as forças da insubmissão que forem exteriorizadas em nosso favor, alcançaremos os fins a que nos propomos. Nada de intransigência. Não se atemorize com promessas de inferno ou céu depois da morte. Em toda parte, a vida é aquilo que fazemos dela. Boquiaberto com o que percebi, reparei que a entidade astuta e vingativa envolvia a interlocutora em fluidos sombrios, como os hipnotizadores comuns. Quantas vezes estamos num rolo desses, né? Porque estamos invigilantes. E André diz: olhei interrogativamente ao nosso orientador, que após acompanhar atenciosamente a cena, informou prestimoso: a obsessão desse teor apresenta milhões de casos. De manhãzinha, na esfera da crosta, essa pobre mulher vacilante na fé, incapaz de apreciar a felicidade que o Senhor concedeu a ela num casamento digno e tranquilo, despertará no corpo de alma desconfiada e abatida, oscilando entre crer e não crer. Saberá polarizar a mente na confiança com que deve enfrentar as dificuldades no caminho e aguardar as manifestações santificantes do alto,
E, em face da incerteza íntima em que se caracterizam suas atitudes, demorará imantada a essa irmã ignorante e infeliz, que a persegue e subjuga para conseguir deplorável vingança. Por isso, se converterá em objeto de acentuada aflição para o esposo e suas conquistas incipientes correrão perigo. E aí o Eloy perguntou: como se libertaria de semelhante inimiga? Mantendo-se num padrão de firmeza superior, com suficiente disposição para o bem. Com esse esforço nobre e contínuo, melhoraria intensivamente os seus princípios mentais, afeiçoando-os às fontes sublimes da vida. E, ao invés de se converter em material absorvente das irradiações enfermiças e depressivas, passaria a emitir raios transformadores e construtivos, em benefício de si mesma e das entidades que se aproximam do seu caminho. Então, ao invés de ficar como uma esponja absorvendo aquela coisa infeliz, nós devemos nos cercar de coisas construtivas, de energias do bem. A prece, o trabalho no bem, o estudo, são ferramentas que ajudam na nossa transformação íntima. Se houver mudança de sintonia, a gente consegue nos associar a entidades edificantes. Irradiação de padrão vibratório elevado é importantíssimo. E, acima de tudo, devemos ter cuidado com a ignorância e com a rebeldia, porque não nos permite ligar ao bem. E aí André continua dizendo: em todos os quadros do universo, somos satélites uns dos outros. Estamos todos conectados em rede, né? Conscientes ou não. Os mais fortes arrastam os mais fracos, entendendo-se, porém, que o mais frágil de hoje pode ser a potência mais alta de amanhã, conforme nosso aproveitamento individual. Expedimos raios magnéticos e os recebemos ao mesmo tempo. Irradiamos e recebemos de acordo com o nosso padrão mental. Cada vez que fazemos conquistas, mudamos o nosso padrão. Mas é necessário reconhecer que aqueles que se acham sob o controle de energias cegas, se acomodando aos golpes e sugestões da força tirânica emitidos pelas inteligências perversas que os assediam, demoram longo tempo na condição de aparelhos receptores da desordem psíquica. Muito difícil reajustar alguém que não deseja se reajustar. A ignorância e a rebeldia são efetivamente a matriz de sufocantes males. Então, sabemos que temos sempre alguém no nosso ouvido nos levando para o mal e alguém nos levando para o bem. Cabe a nós decidir a quem ouvir. No fundo, sempre sabemos o que fazer, mas como dá trabalho fazer o que é certo, muitas vezes continuamos fazendo o que é errado. Diante do intervalo espontâneo, reparei, não longe de nós, como que ligadas à personalidade sob nosso exame, certas formas indecisas, obscuras, semelhavam-se a pequenas esferas ovoides, cada uma das quais pouco maior que um crânio humano,
variavam profundamente nas particularidades. Algumas denunciavam movimento próprio, de modo, né, de grandes amebas, respirando naquele clima espiritual, mas outras pareciam em repouso, aparentemente inertes, ligadas ao halo vital das personalidades em movimento. Olhei o quadro demoradamente, com a percepção do laboratorista diante das formas desconhecidas. Grande número de entidades em desfile nas vizinhanças da grade transportavam essas esferas vivas, como que imantadas às irradiações que lhes eram próprias. Então vamos dar uma paradinha, né, para falar um pouquinho do ovoidismo, né, que ele falou dos ovoides, né? Então, ovoidismo é o resultado do monoideísmo, ou seja, da ideia fixa. E com isso, ele constrói camadas sucessivas e vai se isolando. Então, o Dr. Jorge Andréas, ele diz o seguinte: ovoide é um espírito que permaneceu numa posição tão negativa, com irradiação para alguém, que ele começa também a receber de volta essa irradiação. E essa irradiação é tão maléfica que vai fazendo com que as suas camadas vão se condensando, vão se fechando sobre si mesmas, para não agredir terceiros. E nisso, ele começa a conviver consigo mesmo por meses, anos, decênios, talvez centenas de anos, até que aquilo, de uma maneira específica, pela vontade, pela bondade, né, de terceiros, até daquele que o agrediu, vai melhorando, né? Por exemplo, ele agrediu muito uma pessoa, mas essa pessoa, como ela já está melhorando, vem começando a favorecê-lo com energias mais benéficas, rompendo lentamente essas camadas, para poder trazê-lo a uma situação suficientemente equilibrada, e com isso ele deforma seu perispírito. Normalmente são aqueles bebês que nascem e morrem em seguida, porque o perispírito não tem sustentação, né? Ele já não é mais um ovoide, mas ele ainda está naquele processo de tentar voltar à forma perispiritual, né? Porque ele estava na forma de um ovo e ele ainda não tem sustentação. Então a criança morre logo em seguida. Ou precisam até ir para outros planetas com vibração inferior, porque é mais adequada para ele ir consertando o processo. Lembrando, na evolução não há retrocesso. O que ele adquiriu está guardado dentro dele, né? Para depois, quando ele recuperar o padrão normal, ele possa utilizar. Na verdade, é uma regressão biológica, porque o que ele afetou aí foi o perispírito, né? Então, o corpo é formado a partir do perispírito, né? Que é entre aspas, o molde. Então, o perispírito foi afetado, a biologia é afetada. Por isso que às vezes é mais fácil ir para um outro planeta, com outra densidade, para ele se reabilitar biologicamente mais rápido. Porque a partir do momento que você deforma o seu perispírito, né, você deforma o seu corpo físico.
O ovoide, ele se fixa em um hospedeiro através de ventosas e se alimenta das vibrações do hospedeiro. Eles se instalam preferencialmente na mente humana, né? Depois, por quê? Porque eles se alimentam das emanações psíquicas das suas vítimas. Comumente, eles se alojam na fronte dos seus hospedeiros em íntima conexão com o centro cerebral, esgotando as energias psíquicas do hospedeiro. Mas, para que ele haja, né, para que haja essa parasitose, é preciso sintonia entre o parasita e o hospedeiro, ou seja, entre a vítima e o algoz. Tá? Vamos fechar o parênteses e continuar o livro, né? O capítulo. Na verdade, eu vou continuar no outro bloco, porque o tempo aqui está esgotando.